Continuamos então, ainda numa aula sobre princípios de interpretação da Bíblia, princípios ou regras que você pode usar de forma geral para interpretar a passagem que você está estudando, a passagem que você vai pregar da Bíblia. Então, um outro princípio é de consultar passagens paralelas, ou seja, considerem passagens em que se fala sobre o mesmo tema, por exemplo, ou muitas vezes quando uma passagem cita a outra. Isso é muito comum no Novo Testamento, em que cita cumprimento de profecias do Antigo Testamento, por exemplo. Enfim, muitas vezes uma passagem das Escrituras está contida em outra. Então, o que você faz? Quando você vê isso, você vai na passagem que está sendo citada, né? Tem um autor que chama isso de intertextualidade, ou seja, quando dois textos estão ligados um ao outro, às vezes por uma passagem direta. Jesus mesmo faz isso, né? Quando ele prega o Sermão do Monte, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. E várias vezes ali ele cita o Levítico, ou ele cita leis que estão contidas nos primeiros livros da Bíblia, e aí Jesus fala: eu porém vos digo. Então, quando acontece isso, é importante você estar naquele texto que você está estudando e dar uma lida, dar uma compreendida no texto que está sendo citado. Compare passagens paralelas. Diretamente ligado a isso é comparar ideias. Agora, isso muda um pouco. O que isso quer dizer? Quando você está estudando um tema dentro de um livro, ou enfim, dentro de uma passagem, esse tema já foi trabalhado em vários outros locais das Escrituras. Eu citei na aula anterior a questão da fé, mas vou dar um exemplo que acontece menos vezes, que é mais fácil da gente comparar. Quando a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor. Você tem passagens nos evangelhos em que conta Jesus instituindo a ceia do Senhor. Você tem a citação de Paulo em 1 Coríntios 11 e alguns outros trechos das Escrituras que vão lançar luz à ideia da ceia do Senhor. A teologia sistemática faz isso várias vezes, né? Ela busca sistematizar conceitos, doutrinas dentro das Escrituras. E a comparação de ideias nos vai ajudar também a entender melhor essas próprias ideias que vão sendo desenvolvidas. Às vezes você lê algo no Antigo Testamento que naquele momento não estava todo revelado, por exemplo, ou todo desenvolvido dentro daquele livro da Bíblia. Então você recorre ao Novo Testamento e assim consegue entender um pouco melhor. Recorre, claro, a um livro ou a uma passagem que fala sobre o mesmo tema. E com isso, a gente ainda entra num outro ponto, que é comparar ensino em geral. Já falamos da intertextualidade, que é quando textos se alinham um ao outro, quando um texto cita o outro, né? Mas também podemos falar de interdiscursividade. Calma, que não é uma coisa difícil. É quando ensinamentos em geral aparecem dentro das Escrituras em vários textos. Isto acontece mais vezes do que a intertextualidade, ou seja, acontece mais vezes que alguém fale uma mesma ideia, um mesmo ensinamento, do que cite diretamente um texto. Eu falei aqui da ceia do Senhor, enfim, mas existem ensinamentos, princípios de todo modo que você pode recorrer aos vários textos das Escrituras e perceber isso. E às vezes, por exemplo, você tem temas que são grandes, que dentro daquele tema tem vários outros pontos. Eu vou dar um exemplo básico, o Messias. Quando você fala de Messias nas Escrituras, você pode ir para vários locais, vários textos. Você vai para, por exemplo, o reinado de Davi, com a promessa messiânica, as profecias depois de Davi nos profetas, o cumprimento em Jesus, como que se cumpriu, será que era assim que esperavam ou não, como que Jesus se vê como Messias, como cada evangelho apresenta Jesus como Messias. Tá vendo? Dentro de um tema, de um ensinamento em geral, você pode comparar vários textos. Aí depois você pode comparar a ideia de Messias com outros temas dentro das Escrituras.
a escatologia, por exemplo, a promessa da vinda de Jesus e por aí vai. Veja que quando você compara ensinamentos, você pega, eu vou começar até do texto, você pega textos e compara um com o outro, quando um texto cita o outro, depois você compara ideias também, depois ensinamentos em geral, e aí você compara de modo geral uma coisa com a outra. Como eu falei, o Messias com a vinda de Jesus, ou o Messias com a ideia de pecado desde Adão, enfim. Isso enriquece a nossa interpretação e nos faz, eu diria assim, melhores hermeneutas. E quando você compara ensinamentos, você também, como eu já falei, aguça a sua interpretação e fica mais fácil de não incorrer em erros, não cair em erros, mas também de interpretar melhor alguns ensinamentos que Deus quer nos dar sobre Ele mesmo ou sobre outras coisas. Por exemplo, quando você ouve falar que Deus é soberano, nos próprios profetas nós ouvimos termos que falam da grandiosidade de Deus, né? De Deus como todo-poderoso, mas ainda nos profetas você vê colocações em que fala que Deus chorou de alguma forma, ou que Deus assumiu sentimentos humanos. Como assim? Você precisa não jogar um texto fora, em prol do outro, como infelizmente algumas vezes isso é feito por intérpretes, mas você compara um com o outro. Aí você perceberá que Deus continua sendo soberano, seja qual for o texto. Eu citei os profetas porque esses dois exemplos acontecem dentro dos profetas. Mas você vê que Deus também se apresenta com sentimentos humanos, para a gente entender, para ser cabível na nossa mente, conseguir entender um pouquinho do caráter, da realidade, da vida do próprio Deus. Outra coisa, por exemplo, quando você compara textos ou ideias, você entende melhor metáforas. Lá em Naum, no capítulo 3, fala que Deus está com um cálice em sua mão. E aí você pensa, o que está acontecendo com Deus? Ele está com um cálice? Mas lá em Isaías 51, você aprende, Isaías 51, 17, você aprende que o cálice é uma representação da ira de Deus. Então, quando você volta para ler em Naum 3, verso 11, que Deus está com um cálice na mão, você percebe que é uma representação de que Deus está irado com o povo que está recebendo aquela mensagem. Entende? Ao comparar um texto ao outro, você consegue também entender melhor até figuras de linguagem, colocações que são feitas em um local que outro texto lhe ajude. Não dá para não lembrar da regra fundamental, né? Aqui você já teve um pouco de exemplo disso. A regra fundamental é que a Bíblia ou as Escrituras interpretam as Escrituras. O melhor intérprete, o melhor hermeneuta da Bíblia não sou eu, não é você. É a própria Bíblia Sagrada. Então que a gente use ela em um ponto para aprender do outro. Que você compare desde textos a ideias, a ensinamentos de modo geral. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso que eu citei aqui, figuras de linguagem. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe.